Bom, pessoal, bom dia. Com a permissão de vocês, gostaria de começar falando muito rapidamente algumas palavras em língua árabe, que são uma oração, pedindo a bênção de Deus para esse encontro. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Então, pedir, estou falando em nome de Deus, né? E pedir que Ele me solte a língua e abra os corações de vocês, para que todos possam se beneficiar com entendimento. Então, para começar, eu queria deixar claro o seguinte: o tema oficial, quer dizer, o tema aqui da minha palestra seria a posição clássica do Islã sobre a mulher e as relações de gênero, suas origens e sua aplicabilidade à realidade atual. Eu quero deixar claro para vocês que eu vou falar aqui do ponto de vista islâmico. Eu não vou fazer um discurso apologético no sentido de tentar mostrar que o Islã está certo no que ele diz ou no que ele prescreve para o homem e para a mulher. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é simplesmente declarar para vocês no que creem os muçulmanos em relação a esse assunto, certo? E qual é a prática ortodoxa oficial deles em relação a esse assunto. Eu não vou tentar mostrar que ela é boa, não é nada disso. Eu quero comunicar para vocês como ela é e por que ela é de uma determinada maneira. Porque isso aqui é muito importante. Hoje em dia se lê muito na mídia, né, sobre a mulher muçulmana, que ela é obrigada a usar véu e outras tantas coisas que se diz por aí, mas assim, nunca ninguém pergunta, não, mas por que é assim? A ideia que fica é que não, é só uma prática cultural antiga, né, e que não tem o menor sentido, ela é imposta a ferro e fogo para o bem dos homens, ou seja lá para que motivo for. O que eu vou tentar fazer aqui é, antes de tudo, mostrar para vocês as raízes profundas dessas diferenças que existem entre homem e mulher no Islã, né? E depois eu vou mostrar quais são na prática essas diferenças e o que elas acarretam, né, para a vida pessoal, para a vida social de muçulmanos e muçulmanas. Então eu espero que esteja claro isso aí, quer dizer, eu quero declarar uma coisa e não provar nada, tá? Então vamos lá, começando é o seguinte. Então assim, o Islã, ele prescreve que o homem seja de um determinado jeito, que a mulher seja de um determinado jeito. Por quê? Por que isso? Veja bem, para saber isso a gente tem que voltar lá para as bases da nossa religião, certo? Vocês devem saber uma coisa, a primeira coisa que eu iria falar para vocês é o seguinte: do ponto de vista islâmico, do ponto de vista da crença islâmica, tá? O Islã, ele foi, não é só essa religião que vocês conhecem, que vocês ouvem falar hoje, que tem lá uma Kaaba lá na Arábia, tá, não sei o quê. Não. O Islã, ele é a religião que existe desde o começo da humanidade. Certo? Então, assim, nós dizemos assim, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele foi o último de uma longa série de profetas que vieram todos com a mesma mensagem. E dessa série de profetas fizeram parte Jesus, fizeram parte Davi, Salomão, fizeram parte Moisés, fizeram parte Abraão, Noé. E o primeiro de todos eles foi Adão, o primeiro homem. Então, vamos dizer assim, a essência daquilo que foi comunicado por todos esses patriarcas e profetas, ela foi sempre a mesma. Ela não mudou de Adão até Muhammad. Que a paz esteja com todos eles. Certo? O que mudou no decorrer desse período, o que mudou nas diferentes mensagens trazidas pelos diferentes profetas, não foi a essência da religião, foi o quê? As leis. Então, tem um dito que a gente, entre os muçulmanos, que é o seguinte: a religião é única, as leis religiosas são muitas.
certo? De tal modo que as leis mudam, por quê? Por causa da mudança dos tempos, por causa da mudança do tipo dos homens. Às vezes elas são reveladas assim para um povo que tem um jeito diferente de outro povo, que mora em lugares diferentes, né, com climas diferentes, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, embora as leis sejam muitas, a doutrina de fundo da religião, do nosso ponto de vista, do ponto de vista islâmico, é sempre a mesma. E foi a mesma desde o comecinho da humanidade. Certo? E ela foi a mesma por um motivo muito simples, porque Deus criou essa humanidade. Lembro vocês que eu estou aqui declarando nossa fé, não vou procurar provar que foi assim mesmo que aconteceu, porque Deus criou essa humanidade de um determinado jeito que não mudou de lá para cá. Certo? Ele criou o homem, criou a mulher, criou esse mundo aqui de um determinado jeito que continua o mesmo desde a época de Adão até hoje, não mudou. Isso aí não está escrito no Alcorão. O Alcorão é um livro revelado, né, que Deus revelou para o profeta Muhammad. Está escrito lá, La tabdila fi khalqillah, quer dizer, não há alteração na criação de Allah, na criação de Deus. Tá? Então esse é o primeiro dado, quer dizer, aquele jeito que Deus criou o homem e a mulher no começo, é o jeito que eles ainda são. É nisso que nós muçulmanos cremos. Certo? E como é que ele criou então o homem e a mulher no começo? Bom, para falar sobre isso aí, eu vou ter que falar sobre Deus mesmo, sobre como ele é, sobre como nós muçulmanos entendemos que ele é. Então vocês talvez já tenham ouvido falar que nós acreditamos em um só Deus. Certo? No Deus único, o mesmo que os cristãos acreditam, o mesmo que os judeus acreditam, o mesmo que outros povos também acreditam, como os hindus, certo? E outros ainda, até os indígenas aqui do Brasil são monoteístas, né? Então nós acreditamos no Deus único, certo? E nós chamamos ele de Allah. Ele revelou que esse é o seu nome, certo? Então Allah é único. E vocês talvez também já tenham ouvido falar que os muçulmanos eles invocam Deus sob 99 nomes. Talvez já tenham ouvido falar dos 99 nomes de Deus que são falados na tradição islâmica. Pois é, esses nomes de Deus, eles são, por exemplo, a paz é um nome de Deus, o misericordioso é um nome de Deus, o vencedor é um nome de Deus, aquele que eleva é um nome de Deus, aquele que rebaixa é um nome de Deus, certo? O justo, certo? O altíssimo, o fortíssimo, o irresistível, certo? O inviolável. Tem aí 99 nomes de Deus, que inclusive tem mais do que 99. Na verdade, ele tem infinitos nomes, certo? Mas todos esses nomes, eles se referem a qualidades que Deus tem, qualidades que ele tem nele mesmo e qualidades que os atos dele têm, qualidades que os atos dele apresentam quando ele, vamos dizer assim, ele trata com a sua criação, certo? E todos esses nomes e qualidades, do ponto de vista da nossa doutrina, eles se dividem em duas grandes categorias, tá? Nós temos de um lado os nomes de majestade, em árabe se chama Jalal, certo? E do outro lado os nomes de beleza, em árabe se diz Jamal. Então todas as qualidades divinas, elas se dividem nessas duas grandes categorias: as qualidades de majestade e qualidades de beleza. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus, a gente diz que ele é bom e amoroso, mas ele também é justo e fiel, quer dizer, inflexível. Ele não muda as próprias regras. Veja bem que a qualidade de amor, misericórdia, bondade de Deus, elas são qualidades que se enquadram como qualidades de beleza, qualidades que são suaves, qualidades que incluem, qualidades que permitem, que elas levam em conta, vamos dizer assim, a fraqueza do ser humano, certo? Levam em conta que todos precisam, né, de tolerância, de amor. E Deus tem também outras qualidades. Por exemplo, Deus é justo, ele jamais vai se desviar da sua justiça. A justiça de Deus é uma qualidade de majestade, de rigor.
E se vocês repararem, vocês que são cristãos, ou mesmo quem não tem religião, por exemplo, mas pode imaginar que facilmente dá para dividir as qualidades de Deus nessas duas grandes categorias, certo? Então nós chamamos elas de qualidades de majestade, ou rigor, ou força, tá? De um lado, e de outro lado qualidades de beleza, ou de bondade, certo? E olha só, do jeito que Deus é, assim Ele também criou as coisas. Ele não criou as coisas diferente de como Ele é, certo? Embora Ele seja único, embora Ele não tenha semelhante algum, quer dizer, não tem nenhuma coisa na criação que seja semelhante a Deus, porque Ele é único, Ele não tem igual, e tudo na criação tem alguma coisa que é igual a ela ou parecida com ela, certo? Porque Ele é infinito, tudo na criação é finito. Então, embora exista uma diferença essencial, vamos dizer assim, de natureza entre Deus e a criação, também existem semelhanças, certo? Toda pessoa religiosa, ela reza, ela fala com Deus. Por quê? Porque Deus ouve. Do mesmo jeito que Ele ouve, nós também ouvimos. Então existe uma semelhança, tem um lado em que existe uma semelhança entre Deus e nós, e existe uma semelhança entre Deus e toda a criação. A gente fala, por exemplo, que Deus é luz, que Ele é luz, que Ele ilumina os corações, ilumina os entendimentos. E também aqui na criação a gente vê que existe luz. Se não fosse o sol, a existência do sol, a gente nada veria, certo? Nem a vida existiria. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: do mesmo jeito que existe uma diferença essencial de natureza entre Deus e a criação, existe também uma semelhança. Porque a criação procede de Deus e logo ela não poderia ser completamente diferente dele. E eu estou dizendo isso por quê? Porque assim como Deus tem as qualidades de majestade e beleza, assim também essa mesma dualidade vai se encontrar em todos os aspectos da criação, tudo. Isso aí está escrito no nosso livro sagrado, no Alcorão. Deus falou: e de todas as coisas criamos pares, para que vos lembreis, para que mediteis, certo? Isso aí está dito em várias partes do Alcorão. Tem uma outra citação: glorificado seja aquele que criou todos os pares, daquilo que a terra produz, de vós mesmos, se referindo aos seres humanos, e daquilo que não conheceis. Então faz parte da doutrina islâmica o seguinte: Deus criou todas as coisas em pares. Então Ele criou o dia, Ele criou também a noite, certo? Ele criou o fogo, Ele criou a água, certo? E mesmo no fogo, você tem um par. O fogo, ele é luz e calor, certo? E em cada coisa criada por Deus, se vocês forem reparar, se vocês forem analisar, ela tem um aspecto de majestade e um aspecto de beleza, certo? A água também, certo? A água, ela é o que? Ela é macia, ela vai para onde você puser ela fica, certo? Mas quando ela vem com força, nada resiste a ela. Então, se vocês repararem, eu estou dando esses exemplos do mundo mineral, porque talvez no mundo mineral seja mais difícil. O diamante, as pedras preciosas, elas têm dois aspectos: um aspecto de transparência, claridade, e outro aspecto de dureza. No mundo vegetal, no mundo animal, isso é muito mais fácil de ver. Todas as plantas foram criadas em pares, têm reprodução sexuada, certo? Todos os animais têm a reprodução sexuada. Mesmo aqueles micro-organismos que não têm a reprodução sexuada, que eles se dividem em quanto? Em dois. Então, nós, como muçulmanos, acreditamos no que está escrito no Alcorão, porque o Alcorão é a palavra de Deus, foi Ele que falou. Ele falou: criei tudo em pares. Então tá bom, o Senhor criou tudo em pares. A gente vai aqui pesquisar para ver onde estão esses pares. No caso do ser humano, isso é evidente. Ele criou a gente em pares. Ele criou o ser humano homem e mulher. Isso aí está na Bíblia, certo? Isso aí é uma coisa assim, que é sabida. É uma coisa que toda criancinha, a primeira coisa que ela aprende, a primeira coisa que ela percebe é essa diferença.
certo? Quando ela começa a dividir os seres humanos em categorias, quando ela começa a adquirir a capacidade intelectual de fazer isso, ela sabe, tem menino e menina. Certo? Então, o que... Eu estou falando isso por quê? Porque do ponto de vista da crença islâmica, isso aí é uma diferença essencial. É uma coisa que faz parte da criação de Deus. Não é algo, por exemplo, do nosso ponto de vista, de ponto de vista islâmico, isso não é algo culturalmente determinado. Não. Isso é determinado pela natureza. Sempre foi, certo? E sempre será. Isso significa que a cultura não tem papel algum na definição dos, vamos dizer assim, estereótipos ou das qualidades de gênero? Não, claro que não. É óbvio que ela tem um papel. E a prova disso é que essas qualidades, essas definições de gênero, elas mudam, elas têm uma certa variação de cultura para cultura. Certo? Porém, o que a gente está dizendo, e aquilo que nós muçulmanos cremos, é que isso não acontece no vácuo. Não. Existe uma base natural, irredutível, irremovível. Existe uma diferença natural, certo? Essencial, original, entre homens e mulheres. E essa diferença, para usar mesmo raciocínio que a gente estava, é o seguinte: tem um dos sexos em que predomina, não é que ele só tem, mas predomina ou predominam as qualidades de majestade e de força. E tem outro sexo em que predominam as qualidades de beleza e bondade. Certo? Predomina. Não é que esse aqui é só isso, aquele lá é só aquilo. Não. Porque, afinal de contas, eles têm uma mesma natureza humana em comum. Inclusive, o que eles têm em comum é muito maior e mais importante, mais profundo e mais original do que aquilo que eles têm de diferente. Porém, existe a diferença. E basta eu falar essa diferença aqui, eu dizer, olha, tem um aqui que predomina a qualidade de majestade e força, tem outro aqui que predomina a qualidade de beleza e bondade. Naturalmente, a percepção natural é de que a majestade e a força vão predominar no sexo masculino, a beleza e a bondade no sexo feminino. Certo? Lembrando, isso aqui é uma coisa que é ensinada por todos os bons professores de Islã, que quando a gente fala isso, quando a gente faz essas generalizações, certo? Ela é exatamente isso, uma generalização. Não quer dizer que não existam exceções. Não é isso. Mas é que Deus, quando Ele fala com os homens, Ele legisla. Ele não pode tratar das exceções. Ele vai falar daquilo que é o geral, ou o majoritário, e ele vai deixar a cargo dos próprios homens e da sua sensibilidade, da sua bondade, da sua justiça, o como lidar com as exceções. E ele vai dar, inclusive, os princípios que os homens devem seguir no lidar com essas exceções. Então, isso aqui é só um parênteses, tá? Para vocês entenderem que, veja bem, nos homens predominam, então, as qualidades de força, de majestade, nas mulheres de beleza e bondade. Quando eu digo de majestade, o que é? O cara usar uma coroa na cabeça? Não é isso. Majestade é uma qualidade que significa a capacidade de não se deixar alterar pelas circunstâncias, de permanecer relativamente impassível diante de circunstâncias mutáveis. Isso é o que significa majestade. Tá? E força é a capacidade de dinamismo, de você impor mudanças sobre as circunstâncias. Essas duas, segundo a crença islâmica, essas duas qualidades predominam de modo geral nos homens, no sexo masculino. Do outro lado, nós temos o quê? Alô? Do outro lado. Alô? Acho que vai. Do outro lado, nós temos as qualidades de beleza e bondade. O que é beleza? Vocês já pararam para pensar no que é beleza?
coisa é bonita, mas o que significa que uma coisa ser bonita? Beleza é aquilo que atrai, aquilo que fascina, certo? Aquilo que chama para junto de si uma outra coisa, certo? E a qualidade de bondade é no fundo. Veja bem, eu falei que a majestade é a qualidade que consegue permanecer impassível diante das circunstâncias. A qualidade da bondade é o contrário. É aquela que se deixa afetar pelas circunstâncias e que é capaz que torna, por exemplo, uma pessoa capaz de sentir o que o outro está sentindo e sentir a dor do outro nela mesma, como se fosse dela, e poder resolver ou fazer algo para diminuir essa dor do outro. Por quê? Porque é como a dor dela. Então, se a majestade é a capacidade de permanecer impassível, de não se afetar, a bondade é a capacidade de se deixar afetar para poder conduzir uma coisa para o bem. Certo? A força é a capacidade de agir sobre o mundo externo, e a beleza é a capacidade de atrair aquilo que está fora. Vejam só como essas coisas de que eu estou falando, elas são absolutamente complementares. Não existe superioridade e inferioridade. Quem vai dizer que a majestade é superior à bondade? Quem vai dizer que a força é superior à beleza? Ou vice-versa. Se vocês repararem bem, vocês vão ver que essas 4 qualidades, esses 2 pares de qualidades, eles são igualmente necessários para o ser humano, certo? E em toda a criação, porque é isso que dá o equilíbrio de todas as coisas. Se a gente for reparar que isso aí, a gente ia sair do tema, né? Mas em todas as coisas criadas a gente encontra tudo isso aí, certo? Mas enfim, voltando, então, no sexo masculino em geral predominam as qualidades de majestade e força, e no sexo feminino em geral predominam as qualidades de bondade e beleza, tá? Isso aí então é um dado da nossa doutrina, certo? Que vem lá desde o comecinho da humanidade, que não mudou e que permanece igual até hoje, certo? O que mudou foram o quê? As leis, né? E a lei islâmica, do nosso ponto de vista como muçulmanos, ela foi revelada através do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, certo? Ali por volta do ano 600 aí da era cristã, né? Por volta, né? 612 começou a revelação, certo? E essa lei, ela veio para esta época. Os muçulmanos dizem, essa lei foi a última lei revelada por Deus e que vai valer, vai vigir como a lei adequada para a humanidade até o retorno do Cristo. Então, do nosso ponto de vista como muçulmanos, certo? Essa lei islâmica revelada pelo profeta Muhammad 1400 anos atrás, ela era tão válida para a época dele como para hoje. Ela não é menos válida, ela é válida até voltar Jesus. Porque nós, como muçulmanos, acreditamos que Jesus vai voltar, que nem os cristãos, e que vai reinar. Acreditamos nisso. Até ele voltar, essa é a lei válida, certo? E qual é, vamos dizer, a característica essencial dessa lei islâmica revelada? A característica essencial dela, no que diz respeito às relações entre os sexos e os papéis de gênero, né, ou de sexos, é exatamente a função e a característica primordial dessa lei é de equilibrar, harmonizar essas diferenças que existem entre homem e mulher. Ela parte do princípio de que essas diferenças existem. Ela não vai dizer que é todo mundo igual e não vai tratar todo mundo igual, não. Ela vai partir desse princípio. E por que vai partir desse princípio? Por causa de tudo isso que eu falei até agora. Não é no vazio, não é porque eu quis, não é porque fulano quis, é porque a visão que a gente tem, a compreensão que a gente tem da realidade nos mostra que tudo é feito em pares.
E que não adianta eu hoje, por decreto, querer dizer homem é igual a mulher e todo mundo vai ser igual, vale as mesmas leis para todo mundo. Não adianta. Nós partimos do princípio de que não, que a diferença existe, de que ela é irredutível e que o papel da lei é o quê? Harmonizar. Garantir essa complementaridade, garantir que haja harmonia e não conflito. Garantir que haja complementaridade e não oposição. Certo? E eu pretendo dar alguns exemplos para vocês para mostrar de que maneira que isso na prática se concretiza, certo? Na prática religiosa islâmica. Então, desculpa. Então, por exemplo, nós vamos começar falando sobre relações familiares. Por quê? Porque essa relação, certo? Relação especificamente entre marido e esposa, ela foi a primeiríssima relação que existiu entre os seres humanos. Certo? A primeira relação foi entre Adão e Eva. Eu não estou falando aqui só de relação sexual, estou falando de relacionamento de modo geral. Então, o primeiro lugar, o primeiro foco de manifestação, certo, dessas leis vai ser o quê? A relação entre marido e esposa, secundariamente entre pais e filhos, né? E terciariamente entre homens e mulheres na sociedade. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que o Islã diz sobre essa questão, sobre a relação entre marido e esposa e de que maneira que ele garante essa complementaridade. Então, eu vou citar para isso, né, eu quero citar para vocês algumas partes do Alcorão, tá? Para vocês entenderem. Então, tem uma parte do Alcorão que Deus fala o seguinte: e então dissemos, isso aí quando Adão e Eva ainda estavam no paraíso, ainda antes de eles serem tentados, certo? Pelo demônio, por Satanás e tal. Deus fala o seguinte: e então dissemos, ó Adão, em verdade, este Satanás é um inimigo teu e da tua esposa. Tome cuidado, que ele não vos faça sair do paraíso, pois então tu te afligirás. Deus fala isso para Adão. Então, olha, presta bastante atenção. No árabe tem dois tipos de pronome. Tem um pronome que se refere a duas pessoas. E tem um pronome que se refere a uma pessoa só. Então, quando Deus fala assim, ó, que ele não vos faça sair do paraíso, ele está falando de dois. Em árabe ele está falando de dois. Tu e tua esposa, vocês dois. Porque se você sair, tu te afligirás. Você, Adão. Você vai sofrer. Então, isso aí está escrito no Alcorão. Para nós isso aí é assim, um reflexo de como a realidade é. Então, primeira coisa a entender é que na relação entre marido e esposa, a carga de sustento, certo? E a carga de proteção da família cabem exclusivamente ao marido. É ele que tem que se afligir, é ele que tem que trabalhar com o suor do rosto dele, certo? E é ele quem tem que proteger a família dos perigos externos, certo? E se vocês forem ver, trabalho e proteção, presta atenção, olha só, se vocês forem ver, a proteção, ela é um reflexo daquela qualidade de majestade que eu falei para vocês. Aqui ninguém entra, aqui nada entra, nesse perímetro aqui, quem está dentro desse perímetro está a salvo. E o trabalho é um reflexo da qualidade de força, porque eu vou modificar o mundo externo para tirar dele o meu sustento. Certo? Então, isso aí agora já estou falando de lei islâmica. Ela impõe para o marido, na relação conjugal, os deveres de proteção e sustento. Certo? E ela impõe, certo, para a esposa os deveres, na verdade dois deveres também, certo?
O primeiro dever dela é de obediência. Certo? E o segundo dever é que ela deve tornar a vida do marido mais agradável. Certo? Ela deve dar descanso para ele. Certo? Quando ele volta, vamos dizer assim, de cumprir os seus 2 deveres. Então, veja bem que são deveres assim, gerais. Por exemplo, a mulher não tem o dever de cuidar da casa, não. A lei islâmica não diz isso. Ela não tem esse dever, ela não tem dever de lavar roupa, ela não tem dever de fazer comida, não tem dever de limpar a casa, ela não tem esse dever. Não tem. Certo? Estou falando da lei, né? Ela não impõe, certo? Porém, ela tem o dever de ser receptiva em relação ao marido e de procurar tornar a vida dele mais agradável de maneira geral. Como ela vai fazer isso? Isso aí é uma questão que daí cada casal vai resolver. Certo? Nesse ponto, sim, entra muito prática cultural. Né? Tem alguns países do mundo islâmico, não todos, mas em alguns tem a ideia até de que não, o dever da mulher é cuidar da casa, ela tem que fazer isso e aquilo e tal. Não, mas isso aí não é do Islã. Isso aí não é do Islã em si. Isso aí pode até ser uma aplicação adequada dos princípios, dependendo do caso, mas não faz parte da lei religiosa. Certo? Mas enfim, a mulher tem esses 2 deveres: dever de obediência, certo? E dever de dar descanso para o marido, de tornar a vida dele mais agradável, certo? Menos difícil. Bom, esse dever de obediência, isso aí é muitas vezes uma pedra de tropeço, né, para as pessoas que pensam sobre o Islã, e até para muitas muçulmanas, né, elas falam, não, mas como assim obediência? Espera aí, é o seguinte, veja bem, todo relacionamento, toda a sociedade, aqui eu estou falando sociedade não no sentido da sociedade, não, toda a associação entre 2 ou mais pessoas, toda, certo? Ela precisa de alguém que dê a palavra final nos assuntos. Isso aí é absolutamente, isso aí é o seguinte, na empresa ninguém questiona, na escola ninguém questiona, na política ninguém questiona, tem que ter alguém que no fim chegue e fale, nós vamos fazer isso aqui. Por quê? Porque senão, realmente o que vai acontecer é o seguinte, ninguém vai fazer nada. Isso é assim, isso não precisa de lei islâmica para a gente saber. Isso quem diz é o bom senso. Certo? Isso quem diz é o bom senso, isso quem diz é o que? A nossa inteligência natural. Né? O homem é dotado de intelecto, ele olha as coisas, ele sabe que assim, que tudo tem que ter um chefe. O universo é assim. No universo tem um único chefe. Aliás, um dos grandes argumentos, né, da teologia islâmica para provar a unicidade divina, que você tem um Deus só, é o seguinte, olha, se tivesse 2, eles iam brigar entre si, mais cedo ou mais tarde, certo? E esse universo aqui ele ia deixar de existir. Isso aí é um argumento. Então, assim como Deus é único, ele é o governante máximo, assim também todas as associações humanas precisam de alguém que dê a palavra final. Então, pela lei islâmica, aí estou falando da lei, quem tem a palavra final nas decisões relativas à família é o marido, é o homem. Certo? Porém, essa mesma lei também prescreve de que maneira ele deve fazer isso. Certo? Tudo isso estou falando para vocês verem como é complementar, mas a gente vai chegar lá. Então, de que maneira? Veja bem, tem uma parte do Alcorão que diz o seguinte, olha, bem-aventurados aqueles que tomam as suas decisões por conselho. O que significa conselho? Conselho significa o seguinte, tem um chefe, tá? Ele é o chefe, a palavra final é dele, só que é o seguinte, ele não vai fazer as coisas só da cabeça dele. Ele vai o quê? Consultar as pessoas afetadas por aquelas decisões. Ele vai consultar as pessoas que conhecem daquele assunto e têm algo a dizer sobre ele, para poder tomar o quê? Uma decisão bem informada, não só em matéria de princípios,
como também em matéria de quais serão os efeitos daquelas decisões. Então, sim, o marido é o emir, como se diz em árabe. Ele é o emir da família, o chefe, né? Porém, ele deve tomar as suas decisões por conselho. Ele deve sempre ouvir a opinião da esposa, certo? E, obviamente, que ele, junto com a esposa, vão considerar também os efeitos daquelas decisões sobre os filhos. E não só sobre os filhos, tá? Porque, na verdade, o homem muçulmano, ele é responsável pela sua esposa, ele é responsável financeiramente de proteção pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais idosos, pelos seus irmãos e outros parentes que estejam passando dificuldade. Ele tem essa responsabilidade legal. Tá? Não é, a vida dele não é fácil, certo? Ele é responsável também pelos pobres, né? Todo homem muçulmano que tem meios, é responsabilidade dele cuidar de quem não tem. Então, ele ao tomar a sua decisão, ele vai levar em conta a opinião da esposa, vai levar em conta os efeitos de suas decisões sobre os filhos, ele vai levar em conta os efeitos de suas decisões sobre os pais dele, caso ele tenha que cuidar dos pais, sobre os parentes dele, sobre tudo, sobre um monte de coisa. E ele vai se aconselhar, certo? Da melhor maneira possível para poder tomar uma boa decisão, certo? Então, de que maneira se manifesta aí a complementaridade? Veja só, Deus falou assim, ó, se ele expulsar vocês dois, você vai sofrer. Olha, então quem aguenta mais o impacto do mundo, eu estou falando aqui de um casamento muçulmano, como ele deve ser, quem aguenta mais, quem enfrenta as dificuldades, certo? E quem tem que ter assim mais resistência é o homem. Ele vai fazer o perímetro protetor em torno da família, certo? Ele vai trabalhar para sustentar a família, certo? E a mulher, o que ele vai tentar criar ali dentro desse perímetro protetor é uma imagem daquele paraíso em que a mulher morava antes. Por isso que Deus falou, é ele que vai sofrer. Porque dentro desse perímetro, a mulher tem que ter liberdade. Certo? Liberdade em que sentido? Se ela tem que obedecer. Veja, na nossa lei tem duas coisas. Tem aquele mínimo, o homem manda, a mulher obedece. Certo? O homem tem que sustentar. Esse é o mínimo. Mas além do mínimo, nós temos muitas coisas que são recomendadas. Isso se chama sunna. Talvez você já tenha ouvido essa palavra sunna. Muçulmanos sunitas. O que é sunita? O que é sunna? Sunna significa tradição. É uma tradição que veio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja sobre ele. Ou seja, essa tradição sunita é uma imitação de como ele agia, certo? E é dever do muçulmano, embora ele tenha que cumprir basicamente aquele mínimo legal, é dever dele buscar imitar o modo de agir do profeta, que a paz esteja sobre ele, em tudo que ele fazia. Então, inclusive dentro da família. E o que ele procurava fazer para as esposas dele era isso. Obviamente ele tomava as decisões. Peraí, é o seguinte, onde nós vamos morar? É aqui. Certo? Esse mês aqui é o seguinte, se converteram aí, sei lá, 200 pessoas da tribo tal, e eles foram expulsos de lá e chegaram aqui sem nada. Então é o seguinte, nós vamos diminuir o nosso padrão de vida para poder dar alguma coisa para eles. Estou dando exemplos aqui de decisões que o profeta, que a paz esteja com ele, teve que tomar. E que a família teve que obedecer. Mas ao mesmo tempo ele procurava criar para eles ali um ambiente seguro e um ambiente onde, né, descontadas essas decisões, vamos dizer, de grande porte, houvesse liberdade. Né? Liberdade para quê? Para a mulher poder se realizar. Então aqui é um ponto que eu quero falar, que é muito, muito importante. Né? Veja bem, do ponto de vista espiritual, ou seja, da realidade essencial, da dignidade pessoal, não existe diferença entre homem e mulher no Islã e nem em nenhuma outra religião verdadeira. Certo? Ou seja, a mulher é tão responsável pelos atos dela quanto o homem, certo? Ela tem tanto dever de obedecer a Deus quanto o homem,
certo? Ela tem capacidade intelectual igual à do homem, certo? Ela tem uma capacidade de ser boa, do mesmo jeito que o homem, igual, tudo igual, certo? Porém, ela tem menos força, no sentido daquela qualidade que eu estava falando. Isso aí, na prática, se manifesta no seguinte: olha, os homens, depois da puberdade, eles têm um hormônio chamado testosterona. Isso aí dá para eles força física. E isso dá para eles agressividade. Dá para eles capacidade, maior capacidade de agir agressivamente no mundo. Naturalmente, de maneira geral, em sua maioria, as mulheres têm menos disso aí. Certo? Então elas têm menos capacidade, vamos dizer assim, de maneira geral, sempre de maneira geral, de impor a sua vontade sobre o mundo externo. O dever do marido muçulmano é criar para sua esposa um ambiente onde ela possa fazer isso, onde ela possa ser o que ela quer ser, o que ela pode ser, onde ela possa dar vazão para aquilo que para suas aspirações íntimas. Nesse sentido é dar liberdade, certo? E nesse sentido que a mulher muçulmana pode sim, ela pode estudar, certo? Ela pode trabalhar fora, certo? Ela pode ganhar o seu dinheiro e mais. O dinheiro que a mulher muçulmana ganha é dela. Ela não vai pôr na caixinha da família, ela vai pôr se ela quiser. Se ela quiser falar, esse aqui é meu dinheiro, eu vou comprar sapato, ou eu vou comprar roupa para as crianças, ou eu vou fazer o que eu vou viajar, ela pode, o dinheiro dela é dela. O dinheiro do marido não é dele. O dinheiro do marido, em primeiro lugar, é para sustentar toda essa família aqui. Se sobrar alguma coisa, aí você compra um livro, sei lá, você vai assistir um jogo de futebol, não sei. Certo? Mas o dinheiro que ela ganha, se ela trabalha fora, ou seja lá como for, se ela tem propriedades, bens que ela herdou dos pais, é dela e só dela, acabou. Ela vai colaborar se ela quiser. Bom, então, a mulher pode estudar, a mulher pode trabalhar fora, certo? E tem casos, por exemplo, eu vou citar um caso para vocês, é o seguinte, na verdade, talvez eu já esteja me alongando um pouco, já vou terminar. Eu tenho um professor no Marrocos, certo? Ele tem 8 filhas e um filho, né? E na escola dele, a escola dele, assim, ela atende muito mais mulheres do que homens, porque são as filhas dele que dão aula lá, né? Então, todas elas estudaram ciências da religião, estudaram a língua árabe e ensinam todas essas coisas lá, né? E um outro caso que eu queria citar é o seguinte: tem um professor inglês, muçulmano, né? O nome dele é Mohammed Akram Nadi. Depois, quem quiser, eu passo a referência. Enfim, esse cara, ele era professor, ele estudava uma das ciências islâmicas chamada Hadith. Hadith é uma ciência islâmica que estuda as narrações que são feitas sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá? Então, assim, desde a primeira geração islâmica, certo? Os companheiros do profeta, eles coletaram, certo? Os ditos e feitos dele, e esses ditos foram sendo transmitidos oralmente, de geração em geração. O profeta na situação tal, ele fez isso, tal coisa, e falou tal coisa, certo? E se desenvolveu toda uma ciência histórica para avaliação de quais desses ditos mereciam credibilidade e quais não. E de gradação deles, baseados no quê? Na confiabilidade das testemunhas que transmitiram. Então, uma ciência complexíssima, uma ciência histórica que o pessoal demora anos para aprender, certo? Então, esse professor inglês, ele estudava essa ciência. E ele começou a reparar o seguinte, que, por exemplo, quando se narra um hadith, quando se narra um dito do profeta, você narra o que ele falou e você narra o nome de todo mundo que transmitiu. Olha, fulano viu o profeta fazer isso, daí ele falou para ciclano, que falou para beltrano, que falou para não sei quem, que falou para... até chegar em você. Você narra, você decora isso aí. E esse estudioso, ele começou a ver que nessas cadeias de transmissão tinha muitos nomes de mulheres. Ele ficou curioso, ele falou, poxa vida, deixa eu ver, eu vou fazer um estudo sobre essas mulheres que transmitiram hadiths. Ao longo da história, ele pensou, vou fazer aí um estudo, né? Vou achar aí uns 30 e 40 nomes, né?
estourando 50 nomes de mulheres, daí eu vou fazer um livrinho, um dicionário biográfico, tal, não sei o quê, e ele começou a estudar, viajou, né? Conversou com mestres dessa ciência. Vocês sabem quantos nomes ele achou? Ele compilou um dicionário biográfico com 9.000 verbetes. 9.000 verbetes de mulheres que transmitiram hadiths. Agora o detalhe é o seguinte, olha, para transmitir o hadith, não é que ela sentou ali e ficou uma semana estudando, não, ela ficou anos estudando para poder adquirir o grau de confiabilidade que uma pessoa tem que ter para transmitir uma palavra do profeta. Então ele encontrou 9.000 mulheres que eram mestras nessa ciência, né? Tanto que o coitado não conseguiu publicar o dicionário, né? Porque ia ter 40 volumes. Então o que ele fez? Ele publicou um livro que é a introdução ao dicionário, certo? Chamado Muhadithat, quer dizer, as transmissoras de hadith, né? E ele falou, olha, essas 9.000 são as que nós conhecemos, porque tem muitas outras que preferiram permanecer anônimas, certo? Que ensinavam dentro da família, ensinavam só para o círculo delas ali. Essas 9.000 são aquelas que ficaram conhecidas, né? E que ele conseguiu encontrar, porque elas ensinavam, não só mulheres, ensinavam homens também, certo? Então isso é só um exemplo. Um exemplo para mostrar para vocês que essa ideia, né, da mulher muçulmana oprimida, isso é muito fruto da ignorância, certo? Da ignorância de que o povo brasileiro não tem culpa, porque ele não tem acesso a essas informações, e por isso eu acho ótimo que aqui tenha professores, né, de ensino religioso. Por quê? Porque estão tendo acesso aqui a informações fidedignas, que depois eu posso passar as fontes para vocês, e que essas informações vão poder ser transmitidas aí para crianças que, se Deus quiser, também vão crescer com uma visão mais positiva, certo, da religião islâmica, assim como elas devem ter visão positiva de tudo que é bom, de todas as outras religiões boas também, certo? Então, eu não sei, talvez tenha mais um monte de coisa para ser dita, certo? Mas eu acho que já está na hora, né? Não sei, cadê a Wellington? Talvez a gente já possa abrir para perguntas, né? Wellington? A gente já pode abrir para perguntas ou que já são 20 para as 11? Pronto, então a gente pode fazer o seguinte, vou falar da trilha. Então, deixa eu só terminar. Eu quero só, eu vou fechar mais 5 minutos. Tá? Vou fechar mais 5 minutos e daí a gente fala, a gente faz as perguntas. Então é o seguinte, eu queria assim, para concluir, certo? Eu queria dizer o seguinte, eu queria dar assim, um exemplo da sabedoria divina ao criar os homens e as mulheres diferentes, certo? E ao legislar de tal modo que atribua a eles funções complementares e não sempre as mesmas funções, tá? Em primeiro lugar, o primeiro dado sobre isso é o seguinte, olha, nós vivemos numa sociedade, hoje em dia, a sociedade moderna não é a sociedade cristã, não. A sociedade cristã já não existe. Quem é cristão sabe do que eu estou falando, ele encontra problemas para pôr em prática os seus valores. Então, a sociedade moderna, ocidental, é uma sociedade atomizada. O que significa isso? A unidade da sociedade é o indivíduo. É um indivíduo, todos os indivíduos são iguais. Você entende? Não vê as diferenças entre indivíduos. Não estou falando aqui só de diferença entre homem e mulher. Não vê a diferença entre homens e mulheres. Não vê a diferença entre velhos e moços. Certo? Não vê diferenças entre as capacidades do ser humano. Qual que é hoje o ideal de todo mundo? Não, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade. Só que é o seguinte, o que a gente vê na prática? Todo mundo faz faculdade, mas arrumar emprego fica tão difícil como sempre foi. Por quê? Porque o ideal não é todo mundo fazer faculdade. O ideal é o seguinte, cada um fazer aquilo para que ele serve. Esse aqui serve para a faculdade, esse aqui não serve. Qual deles é melhor? Nenhum é melhor do que o outro, porque um precisa do outro.
Então, olha a sabedoria de Deus ao criar as diferenças, gente. Certo? Ele criou seres humanos diferentes para que uns precisem dos outros. E nesse precisar, eles aprendam a dar e a receber. Nesse precisar, eles aprendam a generosidade e a gratidão. Entende? Deus criou não só as diferenças entre os sexos, mas todas as diferenças dos seres humanos, diferenças de capacidades, diferenças de vocações. Por quê? Porque para que uns precisem dos outros, para que eles aprendam a se sacrificar pelo outro e que eles aprendam a apreciar o sacrifício que o outro fez por ele. Certo? E isso é verdade em máximo grau na relação entre homem e mulher, em maximíssimo grau dentro do casamento. Deus criou e fez o homem e a mulher assim para que o casamento fosse um núcleo, uma base para eles aprenderem generosidade e gratidão, os dois, para que cada um deles aprendesse a se sacrificar pelo outro e apreciar o sacrifício que o outro faz por ele. Mas isso só é possível se a gente reconhece a diferença. Se a gente disser que os dois são iguais, não precisa. Se tem dois seres iguais, eu não preciso me sacrificar por ele e ele por mim. Não, eu me sacrifico por mim mesmo e ele por ele. Mas Deus não criou as coisas assim. E todo mundo que diz e que pensa que foi assim, e quem procura impor esse modelo de sociedade, ele está fazendo mal os seres humanos, porque ele está negando a natureza deles. Então a grande lição, certo, dessa diferença criada por Deus é isso, certo? Para que os homens aprendam a arte, tá, do sacrifício e da gratidão, e assim eles se tornem, tanto o homem quanto a mulher, melhores seres humanos. Porque generosidade e gratidão é a essência do ser humano. Nós não somos animais. Não somos máquinas de trabalhar e comer e de se reproduzir. Nós somos corações, espíritos. Certo? Se a gente não aprende isso, a gente não aprendeu nada. E Deus fez as coisas de tal modo que facilitasse para nós esse aprender. Tá? Então, essa aqui é a doutrina islâmica sobre casamento, essa aqui é a doutrina islâmica sobre relações de gêneros. Daria para falar muito mais sobre isso, né? Que inclusive eu tenho um monte de exemplos aqui que eu não vou falar, mas eu vou abrir agora, se Deus quiser, para perguntas. Pessoal, quem quiser fazer a pergunta, pode ficar em pé, pode vir aqui à frente se quiser. Certo? Eu sou o Manuel, sou religioso. Sim. Eu achei muito bom a sua fala, toda ela. Mas me chamou a atenção essa conclusão que você fez, quando fala que os homens, os seres humanos, eles deveriam se satisfazer com o outro, satisfazer o outro faz por ele, e achar bom isso. E eu queria saber como é que é o funcionamento dessa religião em um mundo ocidental e capitalista, onde, para que as pessoas se achem o outro bom, tem que ter faculdade, tem que fazer um doutorado, e ele nunca vai valorizar quem não tem. Como é que eles lidam com isso? Sim. O ideal é que realmente, independente de ter ou não a faculdade, seja qual fosse aquela atividade, era para ser respeitado do mesmo jeito. Sim. Mas nesse mundo, nessa sociedade não acontece isso. Sim. Tá, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito boa, certo? E quanto a isso, a doutrina e a prática islâmicas, o que elas têm a dizer sobre isso é o seguinte: primeiro, né, é natural que numa sociedade, primeira coisa que a doutrina islâmica diz, é natural que numa sociedade haja diferentes graus de dignidade entre as pessoas, dignidade social, certo? Então, a doutrina islâmica faz uma distinção entre a dignidade social e a dignidade pessoal. A dignidade pessoal, ela é igual entre todos. Aliás, não é bem assim também, porque Deus fala o seguinte no Alcorão: olha, os mais nobres entre vós são os mais piedosos.
O que significa piedosa? A palavra em árabe não é bem piedosa, mas aqueles que são conscientes dos seus deveres perante Deus. Então é o seguinte, o cara pode ser lá um agricultor analfabeto. Se ele for consciente dos deveres que ele tem perante Deus e perante o próximo, ele é mais nobre. Isso quanto à dignidade pessoal, certo? Isso aí isso aí está no Alcorão, isso aí é a nossa doutrina. Nós somos obrigados a acreditar nisso, nós somos obrigados a agir com base nisso. Por outro lado, existe também na sociedade uma hierarquia para que ela possa funcionar, certo? Então, é natural que você tenha na sociedade quem mande e quem obedeça, né? Até numa sociedade totalmente igualitária, uma coisa que não existe, mas que a gente possa imaginar, teria que, no mínimo, haver um rodízio das pessoas que mandam e obedecem, porque senão não haveria igualdade. Porque em nenhum momento poderia ter uma coisa de que ninguém manda e nem obedece. Eu não estou falando manda e obedece, mas você está entendendo, espero, do que eu estou falando. Então, é natural que na sociedade exista uma hierarquia, que exista, vamos dizer, grau de respeito, certo? Nessa hierarquia, certo? Então, a primeira coisa, o primeiro ponto é assim. Então, existe hierarquia na sociedade, existe o respeito devido às pessoas que têm mais conhecimento ou que têm poder de mando, certo? E existe a dignidade pessoal, que depende exclusivamente de quanto aquela pessoa é boa. No fim das contas é isso, quanto ela é boa. E isso eu estou falando, já morei no Marrocos, né? A gente vê lá, certo? Pessoas assim, governantes, que vão procurar um cara que é o seguinte, ele é um pobrezinho, ele mora num quarto, ele dorme no chão, numa pele de carneiro, e eles vão lá e beijam a mão dele, porque ele é reconhecido como um santo. O que é um santo? A pessoa que realizou a sua humanidade, certo? Então no mundo islâmico tem isso, certo? E tem um outro fator que é o seguinte, existe a noção de nobreza, que é uma noção que aqui, infelizmente, nós não temos. A noção é o seguinte: olha, meu filho, você estudou, é o seguinte, agora você tem mais deveres para com os teus irmãos. Você entende? Você estudou, você é digno de respeito. Se você cumprir os teus deveres para com os teus irmãos, você é rico, você é digno de respeito se você ajuda os teus irmãos. Certo? Você é governante, você é digno de respeito se você governa com justiça para o bem dos seus irmãos. Então, a doutrina social islâmica, ela não vai pregar a igualdade total, não. Mas ela vai pregar, primeiro, que a dignidade pessoal está acima de qualquer diferença social, e segundo, que quem está acima socialmente, ele tem deveres para com quem está abaixo socialmente. E que se ele descumpre esses deveres, ele está em falta. Está em falta para com Deus e com o próximo, e ele é menos digno de respeito. Então, falando do que eu vi, né, por exemplo, lá no Marrocos, tem um dos meus professores lá, ele é de uma família nobre, né, e também ele é muito estudado, né, não só nas ciências religiosas, como também nas ciências comuns. Ele é matemático, professor de matemática na universidade. Então é uma pessoa digna de altíssimo respeito. Só que é o seguinte: ele é uma pessoa que todo santo dia forma fila, literalmente fila na porta da casa dele, depois pessoas pobres, que estão necessitadas de uma ajuda, que estão necessitadas de um remédio, e que ele todos os dias, ele pessoalmente atende todas aquelas pessoas. Então, ele está agindo de modo proporcional à sua dignidade. É uma pessoa que efetivamente merece respeito, e ele é tido como um modelo. Porque essa é a questão. Não adianta a pessoa fazer assim se socialmente esse bem que ela faz não é reconhecido. Certo? Então, não. Numa sociedade tradicional, esse tipo de ação, ele é tido como um modelo. Então, eu espero ter respondido a tua pergunta. Tá? Mais um? Meu nome é Daniel, sou professor de ensino religioso. Eu gostaria de levantar alguns questionamentos, pelo menos dois, se o colega permite. Ok? Primeiro, a questão da subjetividade no contexto da interpretação do Islã em relação à comunidade ocidental. Será que essa visão que nós temos de um lado, o homem ser a fortaleza, o aspecto forte de Deus, e do outro, a mulher representar a sua beleza,
isso não implica uma subjetividade romântica que vai ser difícil de ser aplicado dentro de uma sociedade consumista, extremamente imediatista, como a sociedade ocidental. E segundo, a questão da vinda de Jesus Cristo. Vocês esperam em que sentido? No sentido escatológico de julgamento ou no sentido... Tá. Vamos falar. Então, a segunda é bem curtinha, então eu vou responder as duas. Mas a primeira, se essa não seria uma subjetividade romântica de difícil aplicação na sociedade ocidental. Olha, do nosso ponto de vista, não. E eu vou te dizer por quê. Porque nós cremos e temos convicção de que esse modo de entender o ser humano é um modo natural. Tem uma palavra em árabe que chama fitra. Fitra significa natureza. Natureza essencial de uma coisa. Isso tudo que eu descrevi para vocês, e que, com as devidas ressalvas de que são normas gerais, né? Mas o que eu descrevi para vocês das qualidades que predominam nos homens e nas mulheres, isso é natureza, é fitra. Então, quando uma pessoa começa a viver assim, quando ela faz um esforço para viver assim, ela encontra paz nesse modo de viver. Então, eu estou falando isso por experiência pessoal, estou falando isso por experiência de ter visto isso acontecer. É óbvio que existem dificuldades no choque com a cultura, porém a natureza ela sempre vence. Esse é o ponto de vista islâmico. Tá? Eu estou sendo bastante breve, tá? Que é para caber pelo menos mais uma pergunta. Quanto ao segundo ponto de vista, é o seguinte: nós não acreditamos que Jesus venha para julgar a humanidade, não, no juízo final. Não, ele vai vir agora, certo? Para combater e vencer o anticristo, certo? E impor um reinado, certo? Sobre toda a humanidade. Então, não é o fim do mundo. Mesmo no livro do Apocalipse tem duas, né? Tem duas coisas. Tem primeiro essa vinda de Jesus, que daí vai ter o reinado de 1000 anos, né? Que está escrito lá. Isso. Né? Não sou um teólogo cristão, né? Mas, e depois, esse é o próximo, e depois, certo? O fim do mundo mesmo, que vai ter o juízo final, parari, parará, no qual nós acreditamos também. Mas a vinda de Jesus é para impor o reinado. Fala. Marcelo, primeiro, parabenizado pela sua explanação, mas me ficou uma dúvida. Você respondeu muitas dúvidas aqui, mas enquanto comunidade islâmica, a minha dúvida é o seguinte: a visão que vocês têm da mulher, né, parabenizo, mas em termos de aplicabilidade, porque falando de coletividade, a imagem que se tem na mídia de que a mulher islâmica ela é uma subserviente, é uma escrava. E aí você desconstruiu isso para nós. Mas, socialmente falando, essa comunidade tem essa preocupação de dizer, não, as nossas mulheres não são o que vocês pensam que são. E como é que vem se trabalhando isso para desconstruir? Porque aqui é um ambiente fechado. Sim. Né? Aqui é um ambiente fechado, que já é uma forma de desconstruir. Mas, de maneira mais ampla. De uma forma ampla, como isso tem se trabalhado? Vocês, homens, têm se preocupado com isso? Ou deixa que essa imagem, de fato, se perpetue? Veja, o que eu posso dizer é que o Islã, ainda no Brasil, ainda é uma coisa muito pequena. Assim, o número de conversões é muito grande, aumenta sempre, porém, numericamente e proporcionalmente, os muçulmanos são poucos aqui. Mais ainda, por exemplo, aqui em João Pessoa. Né? Em São Paulo tem lá umas 4, 5 mesquitas grandes, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, só tem uma. Curitiba só tem uma. Certo? Então, o que eu posso dizer é que esse trabalho, por enquanto, ele ainda é incipiente. Ele ainda se dá dentro de ambientes como esse, em razão da pouca, vamos dizer, pouca visibilidade dos muçulmanos na sociedade. Tá? Agora ela, depois a senhora, tá? A menos que a venda mande parar tudo. Eu estou tomando muito tempo aqui, viu? Eu sou a dona da casa, eu gostaria de compreender o casamento do profeta Mohammed com a menina de 9 anos, a Aisha, Sim. e saber se essa prática de se casar com criança é uma coisa que veio antes dele, ou se foi ele que introduziu né, essa cultura, digamos assim, praticada conforme nos mostra a mídia, Sim. nos tempos de hoje, vários países, a exemplo do Afeganistão, o Iêmen, né?
Né? No Marrocos não é nada comum isso aí, tem inclusividade mínima. Até hoje nunca vi dentro de outras culturas e dentro de outras religiões esse tipo de acontecimento. Obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, a primeira questão é o seguinte: como eu disse, existe uma ciência chamada Hadith, que é a ciência das narrativas sobre os atos e os ditos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Essa narração de que ele casou com ela e ela tinha 9 anos é uma narração isolada que é contrariada por um grande número de outras narrações e indícios que mostram que quando ela se casou com ele, ela tinha entre 14 e 19 anos. Então, essa a primeira coisa é isso. Ela não, segundo essa ciência, ela não se casou com ele aos 9 anos. Ela se casou com ele com no mínimo 14 anos. Certo? Segunda coisa é o seguinte, o Islã, em regra, né, ele sempre permitiu o casamento, ele não para estipular uma idade mínima para casamento, não era a idade que era levada em conta, mas a fertilidade sexual, ou seja, a maturidade, a puberdade, certo? Tanto do homem quanto da mulher. O homem e a mulher púberes poderiam casar. Pode acontecer, né, de uma menina ficar púbere aos 9 anos, é um fato muito raro, certo? E nesse caso não seria aconselhável que isso acontecesse, né? Então, primeira coisa, ele não se casou com ela aos 9 anos. Segundo, existe sim casamento infantil, porém a consumação do casamento sempre espera e tem que esperar a puberdade da mulher, de modo que o grande problema está em você dar, o pai, por exemplo, dar a filha em casamento, sendo ela criança, sem o consentimento dela. Isso sim é um problema. Um problema cultural e não do Islã, porque o Islã estipula o consentimento da mulher como condição para o casamento. Isso sim é um problema cultural que está fora da religião e que os grandes sábios da nossa religião hoje em dia procuram combater. É que tem muito pouca divulgação. Nós que somos muçulmanos conhecemos, né, grandes pessoas, personalidades da nossa religião que procuram educar o povo no sentido de deixar de lado essas práticas, certo? Agora, quanto à possibilidade de se casar com uma pessoa já pública, mesmo que ela tenha, vamos dizer, 12 anos, isso aí é permitido na religião sim, certo? Dentro dessas condições que eu falei, né? Essas normas de casamento que eu falei, tá? Senhora? Eu queria só falar em relação ao que falou da pergunta das mulheres. Aí vem a questão, quando pergunta ao senhor como é que as mulheres vivem da questão do casamento e tal. Então, eu penso que essa questão deveria ser perguntada às mulheres muçulmanas. E dentro do Brasil, muitas delas, como nós, inclusive as que estão aqui, e muitas outras que temos, somos professoras, advogadas, médicas, enfermeiras, capoeirista, grafiteira. Todas as mulheres, pelo menos as que eu conheço, muçulmanas brasileiras, todas têm uma atividade, todas têm uma profissão, todas estão nas universidades, todas estão ganhando seu espaço. Então essa questão sempre que a gente escuta todos os dias, porque você não faz isso com seu marido deixa, seu marido bate em você, vai levar o texto de batalha, né? Essa bobagem toda que é colocada pela mídia é desmistificada através de nós, mulheres muçulmanas, que temos o nosso espaço. Perfeito. E trabalhamos, e estudamos, e educamos os filhos, e cuidamos dos maridos, e fazemos tudo como qualquer outra mulher. Mas temos a nossa fé pautada em Alá, de nos vestir, de obedecer ao Corão, de obedecer aquilo que foi não tenho nada a acrescentar, exceto pedir desculpas. Porque eu fui convidado a falar aqui, mas eu fui convidado a falar e estou falando, né, não em nome das mulheres, de maneira alguma, mas em nome, para declarar a doutrina islâmica abstratamente. Tanto que depois, inshallah, a gente vai ter aqui os testemunhos, que daí sim, né, a gente vai querer, eu tô louco aqui para ouvir, tá? Muito obrigado. Mais uma, dá? Aí dá mais um, só mais um. Vai, amigo. Pode ir, Vou tentar fazer uma relação e comparação com algumas religiões para construir uma pergunta. Sim. Os judeus, em nome de uma crença
de que Deus lhes havia prometido uma terra, no período, né, bem anterior, a democracia e tudo mais, dentro daquele contexto, fizeram as suas conquistas também em meio à espada. Né? Isso naquela época, você está falando? Naquela época, lógico. Na época de Josué. Havendo as oposições e tal. No contexto norte-americano, na construção daquela nação, um grupo cristão, entendendo que aquela seria uma terra prometida, também suplantaram os indígenas, né, norte-americanos. Aí a minha pergunta é, dentro de uma perspectiva geral, islâmica, para suplantar essa desconstrução geral, né, que existe no Ocidente, a perspectiva islâmica do jihad seria uma perspectiva intelectual, de uma conquista, de uma expansão pelo cunho, né, intelectual, social, ou seria válido também a questão da luta contra o inferno, como se possui no Islã, de forma geral, dentro dessa perspectiva? Pelo período moderno, ele teria uma perspectiva diferente, ou seria válido a luta armada? Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta. Primeira coisa que eu quero dizer é que o irmão Taufeco, de Natal, ele vai falar à tarde sobre esse tema, né, o significado de jihad. Então não vou me estender muito aqui, porque será tema mesmo de uma intervenção por parte do irmão de Natal. Mas já digo para você que a guerra ofensiva é proibida, certo? Não existe agora esse negócio agora, por exemplo, isso hoje em dia, né? Por consenso, a guerra ofensiva é proibida. Não posso assim, agora não é o seguinte, vamos invadir o Brasil, junta lá, faz uma coligação islâmica, vai invadir o Brasil e impor a nossa religião ali. Isso não pode, certo? Os grupos que pensam assim, que agem mais, e agem sobretudo de maneira suja, terrorista, né? São grupos minoritários dentro do Islã e execrados pela imensa maioria dos muçulmanos. Né? Eu estava no Marrocos, teve, em 2015 ainda, teve um atentado no Paquistão, né, que entraram numa escola, mataram mais de 100 crianças, talvez vocês se lembrem disso aí, certo? E eu estava no Marrocos, no dia seguinte, era sexta-feira, o dia da oração de sexta-feira, né? Que todos vão na mesquita e tem o sermão. Todos os imãs, todos os líderes de oração do país, eles fizeram discursos duríssimos contra aquilo. Né? Na rua a gente via o povo indignado, porque além da carnificina estão manchando o nome da religião. Então a postura oficial do Islã é contra isso aí, certo? Esse pessoal é minoritário, eles são execrados, tem alguns que não consideram eles sequer muçulmanos, certo? Então, para responder a tua pergunta, não. A religião ela tem que se transmitir na base da mudança dos corações, da aceitação da mensagem. Obrigado.